Olá pessoal, eu sou o Fabiano Caldeira. Lucas Moreira. Nós estamos aqui hoje para bater um papo sobre a Reforma Protestante, esse evento que aconteceu no último domingo, né, Lucas? 31 de outubro, um dia tão importante para a gente. Mas a gente comemora no dia 31 de outubro porque foi quando Martim Lutero ele pregou as 95 teses, mas não foi ali que começou a reforma, né, Lucas? Pois é, na verdade, ela já começa antes com a tentativa de reforma de John Wycliffe e John Hus. Eles tentaram reformar, mas era muito difícil pela situação que era. A Igreja Católica tomava conta, né, era o Estado naquela época, então era muita pressão pelas teses que a Igreja Católica pregava e eles queriam ir contra algumas coisas e não conseguiam. O próprio John Hus ele foi queimado vivo, né? Foi colocado numa fogueira porque ele queria contrariar algumas coisas. Então, a Igreja Católica era muito forte naquela época. A gente vai chegar nesse ponto até que tu vai falar um pouquinho mais, mas Martim Lutero, ele teve muita ajuda e por isso que ele conseguiu, né, fazer o que ele fez no dia 31 de outubro, porque senão provavelmente ele seria mais um John Hus na fogueira, né? Isso. Na verdade, muitas pessoas morreram, né, para que Martim Lutero conseguisse romper. Então, como eu falei aquele dia, vários homens foram plantando, semeando, né, orando sobre isso, né, para que as coisas se abrissem até que Martim Lutero conseguiu, né? E, na verdade, falando um pouquinho, né, só existia igreja católica naquela época de igreja cristã. E só que imagina 1500 anos, o pessoal depois de Cristo, o pessoal começou a se desviar da verdade. E dá para falar um pouquinho já sobre isso, né, Lucas? Sim, porque até teve um tempo muito produtivo. Ali no início, a gente diz os primeiros 500 anos, no caso, pós-Cristo, acho que foi um tempo muito produtivo. Ali vem vários teólogos que ajudaram muito. E assim, gente, todo mundo era católico. Para ser cristão tinha que ser católico, entendeu? Então, só que eu tenho algo na minha mente que é o poder dado ao homem, Uhum. entendeu? Então, ali, depois de muito tempo que Jesus Cristo já tinha passado aqui na Terra, feito tudo que ele tinha feito tudo que ele tinha conquistado e dado de resultado, de ensino pra gente. E quando vem o homem no poder, aí se quebrou tudo. Na verdade, caiu por terra todos os ensinamentos de Jesus. E a Igreja Católica virou o que era o poder político, econômico, o poder como Estado, no caso, né? Uhum. Não, eles começaram a governar, né? Sim, Até eu tava lembrando agora de uma frase, até o Papa, não sei se foi o Papa ou um homem com grande poder, chamou Martim Lutero e falou, lembra Martim Lutero lá na época de Jesus, dos apóstolos, que o apóstolo Pedro falou para aquele homem lá, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Daí Martim Lutero falou, antes nós não tínhamos, né, dinheiro, não tinha prata e ouro, agora nós temos prata e ouro, mas agora a gente não pode mais dizer levanta e anda, agora nós não temos mais poder, porque foi bem que aconteceu. Para os nossos amigos católicos, muita gente deve estar assistindo, né? A gente não está falando da Igreja Católica de hoje, então pode ficar tranquilo, mas é da Igreja Católica de 1500, na verdade um pouco antes, que estava completamente longe daquilo que Jesus queria. Eles estavam pregando, né, a salvação não por pela fé, pela graça. graça, pela fé que a gente vai falar das 5 solas, mas tu tinha que comprar a Era uma salvação. corrupção que tinha Era uma dentro, né? corrupção. Entendeu? Então, tu pegava a igreja católica, tudo era movido pelo dinheiro. E naquela época eles estavam juntando dinheiro para construir a capela de São Pedro, né? Para fazer essa construção. Então eles precisavam de muitas indulgências. Eles precisavam conquistar muito isso. E o povo era muito carente. Tu vai falar isso, né? Sobre a Bíblia traduzida de Lutero, o povo não tinha acesso à palavra de Deus, o povo não tinha acesso ao conhecimento. E quem tinha era o Papa, eram os padres, os monges, teólogos, pessoas da alta sociedade. Então, as pessoas. A gente vê hoje, cara, muitas igrejas abusam desse poder que tem hoje, abusam da boa vontade, da fé das pessoas carentes. Então, naquela época era a mesma É coisa, da entendeu? ignorância. Na ignorância, carência, às vezes carência de conhecimento, eu não digo nem Isso. carência financeira, mas carência de conhecimento. E aí as pessoas, se hoje tem pessoas que dão carro, dão casa, a gente não está aqui querendo falar mal de ninguém, cada um com a sua fé, a gente crê num Deus que recompensa a Sim. fé, entendeu, da pessoa, mas
Mesmo assim a pessoa vive na mentira, vive no engano, e naquela época não era diferente. Então quem tinha menos conhecimento era influenciado por essas pessoas que tinham a Bíblia nas mãos e podiam ler, né? Para você ter uma ideia, a Bíblia naquela época era escrita somente em latim. Então, quem não sabia latim, até as missas eram pregadas em latim. Sim. Daí, pensa, tu entra na igreja e o cara falando em outro idioma. Daí tu pensa, tá, mas o que ele falou? Daí ele dava a ideia do que ele queria. Então, para te ser salvo, você tem que comprar indulgências. Que o que acontece? Para você chegar no céu, eu vou falar do O purgatório. purgatório, fica à vontade. Purgatório não tem na Bíblia, mas a ideia do católico naquela época era o seguinte: antes de você ir para o céu, você passava por um purgatório, que era um local onde você ficava se purificando dos seus pecados. Depois, sim, tivesse bem purificado, tu ia para o céu. E o que acontece? Se você comprasse indulgências, você ficaria menos tempo naquele purgatório, ou, dependendo da quantia da oferta, você já ia direto para Ou o céu. também, dependendo da quantia, tu comprava pedacinho no céu pro seu parente, que já Seu tava, parente. já tinha morrido no caso. Então, era muito dinheiro que rolava, É. cara. Então, Martim Lutero, entrando um pouquinho já na história, Martim Lutero, ele era um jovem, né, vou contar bem rápido da história, ele era um jovem, ele estava indo para a faculdade, estava chovendo muito, caindo trovões, caiu um trovão no lado dele e ele falou: Santa Ana, se a senhora me livrar disso, eu me tornarei um monge. E daí ele conseguiu chegar no destino e ele se tornou um monge, ele começou a querer agradar a Deus, mas ele se sentia muito culpado. Tudo que ele fazia, ele sempre sentia culpa, até que um dia ele lendo a palavra de Deus, ele tinha acesso à Bíblia e também sabia latim. Ele leu em Romanos 1,17 que diz que o justo viverá pela fé. Aquilo abriu os olhos dele e ele compreendeu que tudo aquilo que estava sendo pregado na época estava contrário à palavra de Deus. Então ele começou a estudar a Bíblia e com isso ele pregou 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, para abrir um bate-papo com a igreja. Ele queria que mudasse aquilo. Ele, não, vamos mudar, fazer uma reforma na igreja, mas não foi o que aconteceu, né, Lucas? Pelo contrário, assim, né, uma perseguição a Martim Lutero, né? Sim, até é um caso, como eu disse no início, que se não fosse o príncipe ajudar Martin Lutero, ele seria mais um John Hus. E até para lembrar, John Hus profetizou a vinda de Martin Lutero, né? Vocês estão, ele disse na fogueira, morrendo, vocês estão matando um ganso agora, que é um símbolo do nome dele, da Tradução. tradução do nome dele, e ele falou, mas daqui a 100 anos virá um cisne que vocês não vão conseguir parar. E essa profecia se cumpriu em Martim É, Lutero. Então, mas quando começou a perseguição, é ali que ele escreveu, né? Ele traduziu a Bíblia para o alemão. Mas se não tivesse o príncipe lá, Martim Lutero seria mais um John Hus e a gente não teria sido reformado, né, cara? isso, Eu queria entrar nas cinco solas, para isso. que a gente pudesse falar um pouquinho. A primeira sola é sola gratia, somente a graça. Salvação é somente pela graça de Deus, não depende de qualquer cooperação humana. Então é aquilo que tu falou, tinha um purgatório, eles falavam para as pessoas disso e falavam de indulgências para as pessoas queriam comprar a salvação, queriam dar dinheiro em troca da salvação, e a palavra de Deus é muito clara, ela nos ensina sobre isso, que a salvação é somente pela graça. Então, para você que está nos escutando, é isso que a gente acredita, é isso que a gente prega, que a salvação é somente pela graça. Ela não é trocada por nada, ela não é trocada por dinheiro. Você não vai ter um tempo a menos no purgatório, porque para nós também não Não existe isso. existe. Então, na verdade, a gente acredita que foi. É a fé católica, que até hoje eles pregam isso, mas foi além. Foi além, o homem colocou um dinheirinho a mais para que as pessoas chegassem à salvação, né? É. E é isso mesmo. A segunda sola, o que que são as solas? Sola é somente. Então são 5 pontos principais, né, da reforma protestante. A segunda sola é somente a fé, sola fide. Então nós acreditamos que a salvação é somente pela fé em Jesus Cristo, somente, né, por tudo que Jesus fez. Então uma sola complementa a outra, um pouquinho que o Lucas falou, e a segunda sola é somente a fé. A justificação é somente pela fé e não por obras. Nós devemos fazer boas obras, ajudar as pessoas. Só que tem algumas religiões que pregam que para você ir para o céu, você tem que fazer caridade. Mas não.
a caridade é uma consequência da salvação, né, Lucas? Então, essa é a segunda sola. Para complementar até essa sola, a carta de Tiago fala muito sobre obras. E a carta do apóstolo Paulo fala muito sobre fé. Entendeu? Então, o apóstolo Paulo chega às vezes até a falar mal das obras, porque ele estava falando para um povo que queria fazer muito isso. Queria fazer muitas obras para ser salvo, enfim, para agradar a Deus. E aí Tiago, quando ele escreve a carta dele, não é uma divisão, ali não há uma divisão do apóstolo Paulo com o apóstolo Tiago, não. Ali há um complemento dos dois. Então, as obras é para que a gente mostre a nossa fé, para que a gente demonstre para as pessoas ali fora que nós temos fé. Mas não vem primeiro as obras, vem a nossa fé. A gente faz aquilo por amor, entendeu? É a velha história. A gente crê em Deus por amor. Não porque Ele pode nos dar, não porque Ele tem coisas, mas por amor. Então a gente tem a nossa fé primeiro em Deus e depois a nossa obra a gente vai fazer, entendeu? Tu tá no teu serviço, tu não vai trabalhar antes de ser contratado. Tu vai ser contratado para depois trabalhar, entendeu? Então é bem isso que eles pregavam invertido. E a gente tem que entender isso hoje, né? Bom, a terceira sola é sola Christi, somente Cristo. Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Ainda tinha esse problema naquela época, que o pessoal não tinha acesso à Bíblia e só tinha que escutar aquilo que os monges, que o Papa falava. Então, ele era a voz que era para ser de Jesus Cristo, e a gente ensina isso hoje no protestantismo, que você pode ir diante de Jesus para que Jesus seja esse mediador com o Pai. Então, que você possa entender isso. Eles pregavam o inverso antes e hoje nós pregamos isso. Para as pessoas chegarem até Deus, tem que ir até Jesus, né? Não é a Maria, não é Pedro, não é João, não é o Papa. Somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens. A quarta sola, para a gente já encerrar aqui, é sola Escritura, somente a Escritura. Então, somente a Escritura, a palavra de Deus, é o nosso manual de fé. Então, tudo que Deus deixou para nós de mandamentos, de orientações, de como nós agradar a Ele, tudo está escrito aqui. Então, homens morreram para que hoje nós tivéssemos a palavra de Deus em nossas mãos, no nosso idioma. Por isso a importância, minha gente, nós precisamos meditar nesse livro. Aprender o que está escrito, Deus vai falar com você e você não vai precisar, confiar apenas no que os homens te falam. Você pode falar diretamente com Deus e Deus vai falar diretamente com você. Bom, já queria encerrar, mas falta uma sola. Sola deu glória, que aí fala da glória a Deus, não a outros homens, não a apóstolos, não a profetas. É claro, eles servem de inspiração, eles servem de motivação, a gente tem que viver o que eles nos ensinaram, mas a palavra, tu leu agora só a Escritura, a palavra foi toda inspirada por Deus, tudo que está escrito, e a gente tem que viver dando glórias a Deus em todo momento. Nosso único Deus não é São Paulo, não é São João, mas sim é Jesus Cristo, é Jeová, o nosso Deus, a glória somente a Ele. Esses foi os 5 pontos, agora a gente pode encerrar. Somente a Deus a glória. Martim Lutero foi um grande homem de Deus, assim como os outros, mas toda a honra e toda a glória a Ele. E como a gente comentou, outro dia, o texto-chave para esse vídeo aqui é João 8,32, E conhecereis a verdade vos libertará. Conhecendo a verdade, meus queridos, nós vamos agradar a Deus, e assim nós teremos a nossa salvação. Martim Lutero disse isso, né? Eu não fiz nada. Perguntaram para ele, mas aí Martim Lutero, o que tu fez? Ele, não fiz nada. A palavra de Deus fez tudo. A palavra de Deus é verdade. Amém. Eu acho que foi bem claro já para vocês, pessoal, um panorama geral do que foi a Reforma Protestante. Assista o filme, Lucas? Tem no YouTube. Tá no YouTube, Martim Lutero. É muito bom o filme, cara. Mostra muito o que era trabalhado, o momento que ele foi para o concílio, que eles deram pressão em Martim Lutero, e ele falou que ele não ia se converter ao que eles estavam falando, porque a palavra de Deus dizia outra coisa. Então, cara, tu chega a chorar. Se tu é um protestante de verdade, tu vai chorar vendo aquilo. Porque foi feita uma reforma e, graças a Deus, hoje nós vivemos o protestantismo. Amém. Glória a Deus por esses homens. E passou o dia da reforma, mas seguimos reformando. Seguimos sempre olhando para as Escrituras e vamos nessa, Lucas? Vamos na revolução. Deus abençoe, pessoal. Ficamos até para o próximo vídeo. Querendo Deus. Falou. Tchau, tchau. Valeu.